O absolutismo nada mais é do que um sistema político onde todo o poder é concentrado na mão do rei, o monarca. Ele pode fazer então o que ele quiser, porém ele tem a ajuda de uns burocratas no processo. Ele retém o poder absoluto. Alguns teóricos se destacaram na época do absolutismo. Entre eles, Maquiavel, autor do livro O Príncipe, Thomas Hobbes, autor do livro Leviatã, e Jacques Bossuet e G. Bodin, responsável pelo livro A República. Maquiavel é conhecido principalmente por suas frases simbólicas que descrevem o governo ideal. Ele argumentou que para atingir seus objetivos, o Estado não deve poupar esforço, porque todo fim justifica o meio, que era uma frase típica do Maquiavel. Uma das alternativas para um governo forte é a separação entre moral e política. Thomas Hobbes foi um dos teóricos mais radicais do absolutismo. Ele defendia a tese de que os homens eram o lobo entre os homens, ou seja, o próprio ser humano podia acabar com a sua própria raça. Por isso, Bossuet afirmava que era necessário o Estado usar todo o seu poder para conseguir manter a ordem, assim como Bodin também afirmava. Ambos, Bodin e Bossuet, tinham o mesmo pensamento de que o Estado precisava usar a sua força máxima para poder ter o controle da nação. Não só esses dois, Maquiavel também. Como já dito também, Maquiavel dizia que os fins justificavam os meios, ou seja, o que fosse necessário você acrescentar para poder chegar num fim, podia. Bossuet também acreditava que os reis eram enviados pelos deuses, ou seja, eles eram escolhidos e tinham total direito de fazer o que quisessem. Isso porque os reis representavam os deuses aqui dentro da Terra, ou seja, um deus controlando a Terra em um corpo de humano. Isso denominado por ele os direitos divinos. Para Baudin, a monarquia não deve ser confundida com a tirania, pois o governo não pode ser totalmente despótico, enfatizando assim a importância da liberdade e dos bens materiais. O absolutismo deixou de existir no século XIX, porque havia sido desafiado por políticas iluministas e a contribuição da Revolução Francesa por quase toda a Europa. Essa mudança busca a descentralização, ao contrário do que se defendia anteriormente. É uma teoria da vontade divina que põe em xeque o poder real, como o iluminismo defendia a racionalização da mente humana. O absolutismo decorre dos interesses da burguesia emergente. O Estado surge para facilitar as relações entre burguesia e nobreza. A burguesia precisa de um Estado para manter o dinheiro seguro. Já o absolutismo na França surgiu como resultado da vitória da Guerra dos 100 Anos, entre 1337 e 1453. A trajetória do absolutismo começa na Inglaterra. O absolutismo teve um principal impacto nos três países seguintes: a Espanha, Inglaterra e França. O absolutismo inglês começou na Inglaterra em 1485, assim dando início à dinastia Tudor, com Henrique VIII, que terminou em 1685 com o rei Stuart Carlos II. O absolutismo na Inglaterra, desde 1215, teve seus poderes limitados por causa da Magna Carta. O rei britânico tinha que cuidar do parlamento enquanto estava no poder. Após a Guerra das Duas Rosas, que foi uma guerra civil, inicia-se o reinado de Henrique VII. Outra diferença que podemos destacar é que no reinado de Henrique VIII, ele queria se divorciar, porém a Igreja Católica não permitia isso. Então ele teve que criar uma nova igreja, assim criando a igreja anglicana, para poder se divorciar de sua mulher. A França expulsou os britânicos de seu território, fortalecendo assim a autoridade da coroa. O alto do regime ocorreu durante a dinastia Bourbon, principalmente durante o reinado de Luís XIV.